Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube, Spotify, você está vendo mais um MarraCast, e hoje um MarraCast muito diferente dos demais, hein? A gente já tinha saído do tema de áudio, né? A gente fez uma grande incursão pelo áudio aí nos podcasts nos primeiros meses aí do ano, e agora a gente está dando uma desviada nos tópicos para ver aí para onde a gente pode mais usar a eletrônica, né? A inteligência artificial, o desenvolvimento, né, da engenharia no Brasil. E hoje o assunto é astronomia. Antes foi carros autônomos, agora astronomia. Hoje eu estou aqui com dois convidados, já vou dizer quem são, mas antes alguns pequenos avisos para a gente começar. A gente está com a série de lives aí avançando do nosso projeto do DAC para Raspberry Pi. Por favor, né, inscrevam-se no canal, assistam aquele conteúdo, vão na playlist. Se vocês querem ver também conteúdo de áudio lá, é um bom lugar para vocês verem. A gente tem alguns reviews de equipamentos saindo nos próximos dias e semanas aí. Tem bastante coisa para gravar e editar, então tenham paciência aí com os próximos conteúdos da gente. Já está no ar. E é isso, gente. Vamos começar o nosso podcast. Sem mais delongas, vou apresentar aqui nossos convidados. Eu tenho aqui uma pessoa que já esteve no podcast com a gente, o primeiro a voltar para o MarraCast, então já... Na terceira pode pedir música já. Temos aqui o Luiz Celiberto e o Aníbal Retten, que é a novidade aqui do podcast de hoje. Hoje o assunto nosso é astronomia, gente. Eu trouxe eles aqui para a gente falar de astronomia. A gente vê a astronomia no aspecto geral da coisa, né? Nos canais aí, com as descobertas. Tem gente que traz aí o conteúdo. Eu queria trazer pessoas que estão envolvidas com o uso de ferramentas computacionais e algoritmos e ferramentas de inteligência artificial, voltadas para o estudo da astronomia, para a gente discutir um pouco essas coisas e trazer isso para a realidade do pessoal que nos assiste, né? Que é interessado na parte técnica, de como se implementa, de como se estuda isso. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao MarraCast, né? Agradeço a presença de vocês. E fazer uma breve introdução ao Luiz, quem quiser ver ele em outro cenário aqui, temos aqui o dos carros autônomos, né? O MarraCast logo anterior com você e com o Edson, né? Foi muito legal, acho que na realidade, esse é o trabalho, eu dispenso apresentações, mas, cara, se quiser tocar um pouco na tua experiência com esse tópico, né? Fazer um breve apanhado aí, fazer uma intro pra galera que tá vendo esse podcast, vendo você pela primeira vez aqui. Acho que no anterior eu já falei um pouquinho do caminho, né? Que eu cheguei aqui, né? Da faculdade, de engenharia, mestrado, doutorado e tal. Mas é interessante pensar o seguinte, né? O que está fazendo o cara aqui, que ele falou sobre veículos autônomos, agora ele está sobre outro assunto. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que a IA, ela se encaixa em diversas áreas, né? Então, por exemplo, quando você tem um veículo autônomo, você tem que tomar decisões. Então, você tem a IA para fazer isso. No caso aqui, né, o que a gente tem um fluxo de dados muito grande. Se uma pessoa, né, se um ser humano for analisar tudo que vem de um dispositivo, né, de um satélite, de um Hubble da vida, ou mesmo dados coletados, o cara vai passar a vida inteira para conseguir ler uma linha, né? Então, como você processa tudo isso? Inteligência artificial, né? E aí, como eu trabalho com isso, conversando com o Aníbal no dia a dia, né? A gente tá lá junto, né? E eu falando, olha, né? O Aníbal, eu tenho aqui tal quantidade de dados aqui que eu tô falando, Aníbal, tenta usar uma rede neural, tenta fazer assim, tenta fazer assado. E nesta conversa a gente acabou se aproximando e aí fundindo, né? A IA que eu conheço com o que ele conhece, né? Para poder gerar resultados. Entendi. E o Aníbal, seja bem-vindo ao nosso programa, né? Aníbal é um cara já calejado da entrevista, já vi você em canal de TV dando entrevista sobre viagem espacial, sobre os mais diversos desafios. Cara, conta um pouquinho da tua trajetória, né? Quem é você para o nosso público? Acho que, cara, muito legal saber que tem, né? Pessoas desse gabarito aqui para a gente conversar. É interessante falar da gente mesmo. Bom, eu sou, em princípio, um astrofísico.
né? O astrofísico é um cara que tem uma formação de física, mas é a física aplicada aos astros, aos astros em geral. E vai desde da Lua até as grandes galáxias e até o universo como um todo. Um astrofísico não mexe com isso tudo, fique tranquilo. Cada um escolhe um nicho, um pequenininho, tá? Eu trabalho particularmente com estrelas jovens. Não são aquelas da televisão. Tá? Quando a estrela nasce, ela nunca nasce sozinha, ela sempre nasce em grupo. E elas têm, então, propriedades comuns, tal, etc., que depois, com o tempo, elas acabam se separando, se dissipando. Mas enquanto elas estão juntas, dá para a gente estudar de uma forma muito especial. E é isso que eu faço atualmente. Uhum. E vocês se conheceram no ABC, lá na UFABC? Isso. E o trabalho, quer dizer, eu pesquisando, né, eu vi que você tem um background, né, na área aeroespacial, e a sua especialização atual é em estrelas jovens, quer dizer, isso é uma área, na realidade, tipo quando você é médico que você tem lá o ortopedista, é uma área de atuação lá do pessoal que mexeu com estrelas que acabaram de nascer, quer dizer, o início do ciclo de vida da estrela. Exatamente. E como que isso funciona? Quer dizer, como que se estuda a estrela jovem? Olha, a astrofísica, na verdade, a astrofísica está muito ligada com a evolução tecnológica. Uhum. O primeiro astrônomo de verdade foram os gregos lá atrás, mas o cara só tinha um olho dele. Uhum. Depois o Galileu começou a usar um telescópio, foi a primeira vez que se usou um telescópio, e aí começou a astronomia mais próxima do que a gente conhece. Mais adiante, introduziu-se nos telescópios o uso da fotografia, o que começou a gente podia documentar, porque antes o cara fazia um desenho na mão. Depois teve um grande avanço, que foi o uso da espectroscopia. Então tudo ficou um pouco mais sofisticado, no sentido de que você não via só onde estava o objeto celeste, lá, a estrela, o planeta, sei lá, mas você conseguia saber o que tinha lá. Uhum. E atualmente, com o uso principalmente tecnologia embarcada, né? Então, ou nos telescópios ou nos satélites e sondas, a gente consegue ter com muito mais precisão, muito mais dados. Uhum. E agora que apareceu a inteligência artificial, a gente tem uma ferramenta para analisar esses dados. E da onde veio a inspiração para ser astrofísico, cara? Da onde veio a vontade? Desde o começo, você queria? É uma coisa que vem desde muito tempo atrás. A história de como aconteceu foi complicado, porque quando a gente está nessa fase de escolher a profissão, a família tenta influenciar. Uhum. E eles não acreditavam que daria uma boa profissão isso daí. Mas, no fim, dá. No Brasil, a astrofísica está muito bem. Muito bem. A gente tem institutos fortes. Lá na UFABC, a gente está criando um nicho especializado em inteligência artificial com astronomia. Mas o Brasil é um país que participa ativamente da astrofísica mundial, eu diria. Uhum. Então, foi. Entendi. E o trabalho de quer dizer, analisar esses dados, quer dizer, como funciona? Porque assim, as pessoas têm a ideia, né? Até eu que sou interessado pelo assunto e, né, converso com meu pai também ele é doidão pelo Sérgio Sacani, pelas coisas que ele fala dos telescópios e tal. Mas assim, que tipo de trabalho um astrofísico faz? Você falou que é analisar os dados, né? Então a gente tem, na realidade, sensores, instrumentos e aí vem você fica vendo, quer dizer, uma curva, uma tabela de dados, e aí o astrofísico olha aquilo e tem que tirar alguma conclusão, cara? Na verdade, tem um lado filosófico por trás. Assim, na verdade, o que a gente faz? O principal trabalho. A gente tenta fazer o que um físico faz, que é validar modelos. Então, como é que a natureza se comporta? Então, aquelas leis da física, né? F igual a MA, E igual a MC2, se você quiser botar no meio também. Todas essas leis, elas são inicialmente modelos que depois são validados. Quando você tem modelos mais sofisticados e muitos dados, então você tem uma comparação que envolve estatística, geometria, a própria física, a parte quântica, a parte da gravidade, campo magnético, assim, começa a juntar toda a física, acontece dentro de uma estrela, num sistema solar, numa galáxia, num grupo de estrelas. E aí o modelo fica muito sofisticado, fica muito complicado com uma matemática extensa, vamos dizer assim, uma matemática formalmente pesada. Aí o que acontece? A gente tem que aplicar o modelo e verificar se ele bate com os dados. Mas aí também os dados vêm aos milhões atualmente. No tempo dos meus professores, quando eu estudei, um cientista passava a vida inteira estudando uma estrela só. Agora, qualquer artigo, se tiver menos de 20 mil estrelas, não é nem aceito.
Rapaz. Porque mudou a perspectiva. Você não estuda mais um objeto, que esse a gente já conhece. A gente já sabe agora como é que é o conjunto. Então, aparecem os modelos são bem sofisticados e a inteligência artificial que nos ajuda a fazer essa ponte. Né? Assim, ó, então, eu tenho esse modelo, bate com os dados que eu estou vendo. É claro, de forma bem simplificada seria isso. E como que a inteligência artificial consegue ajudar isso? Que tipo de modelo que a gente usa, né? Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com ele me passou alguns dados. Né? Qual que era? Era do satélite Gaia. Isso, do Gaia. Isso, do Gaia. O que é o Gaia? É o que fica mapeando o céu lá para fazer o... Rapidamente, o Gaia é um satélite que mede com extrema precisão posições e velocidades das estrelas. Tá. Que elas estão se mexendo. E tem bilhões de estrelas no catálogo Gaia. É isso aí. Isso. E aí, quando a gente passou esses dados, o que é basicamente, para você imaginar, grosso modo, pensa uma planilha Excel. Tá. Tem aquelas linhas, cada linha, coluna, cada coluna é um significado. Cada linha é uma estrela. Isso. E aí você tem uma quantidade enorme de dados que você vai fazer com isso. Você vai analisar. Né? Quando a gente estava conversando, por exemplo, uma das formas de analisar é a rede neural. Né? A rede neural, ela está em tudo que é lugar, né? Não tem jeito. Você não escapa dela. Então, você tem lá entradas e aí depende do que ele quiser. Eu quero tal saída, eu quero saber tal movimento, eu quero saber o que acontece com esse resultado. Né? Então, a gente consegue usar a rede neural para aprender. Então, se você tem dados que você já sabe e dados e saídas que você já sabe, você consegue colocar essa rede neural para aprender. E aí, depois você pega os dados que você não sabe e quer ver essa saída. Então, assim, quer dizer, se ele aprender um modelo, a partir da hora que você coloca outras coisas, ele vai te dar a resposta com base naquele que ele aprendeu. E aí eu volto para ele os dados, e aí ele, como físico, analisa se tem sentido, se faz, e aí dá para se conversar. Olha, aqui é um movimento tal, aqui está acontecendo tal coisa. Exatamente. Né? Entendi. Então, assim, a rede neural é usada para fazer previsão também, né? Tanto quanto entender o movimento das estrelas ou outros parâmetros, né, que podem ter na existência delas. Então, ela é usada para você, primeiro, aprender com uma estrela que você conhece, o padrão, tal, e entender o que tem que ser feito, e depois você transporta essa rede para estudar outras estrelas ou outros dados daquela estrela. Isso. E aí vem a pergunta, depois, quando a gente faz uma rede neural, né, intrinsecamente ela tem um modelo matemático que ela derivou ali do aprendizado dela. Esse modelo é interessante para depois, porque a gente não sabe exatamente como foi calibrado, né, os pesos lá. Acho que é relevante depois saber o que foi. Ele é relevante porque ele nos passa pesos estatísticos para as decisões dele. Mas o caminho, na verdade, é o seguinte. A gente, do lado dos dados, você tem um modelo que eu chamei de filosófico, físico, de como aquele pessoal que estudou isso aí pensa que seja. E a rede neural nos valida isso aí. Ela diz assim, isso aí está certo 50%. Se ela fala, está certo 98%, então nós acertamos. Entendi. Né? Aí quando a gente pega essa rede neural e aplica para outro grupo de estrelas, que tem uma pequena diferença e tal, a gente consegue, pelas diferenças, melhorar esse modelo. Né? Então é um caminho assim, é evolutivo. Mexe daqui, arruma de lá, mexe daqui, arruma de lá. E a rede neural é uma ferramenta fundamental no meio do caminho, pela quantidade de dados e pela complexidade do modelo. Entendi. Então, quer dizer, na realidade, ela é usada na análise para validar com o modelo. Você não está derivando o modelo pela rede neural. Não. Ele é usado no estudo. Quer dizer, você tem a relação do modelo matemático com a estrela de cara, quer dizer, uma que você conhece ali, e você usa isso para estudar outras identificações das estrelas com esses modelos. Exatamente. Porque o modelo em si, ele tem que vir da física. Ele não pode, assim, eu acho que é um comportamento assim, assado, porque ele ficaria uma coisa empírica. Né? O que a gente quer assim, não, eu quero validar com as leis físicas que eu tenho. Né? E aí que vai acertando. E aí quando pega uma diferença, a estrela nunca está errada, ela é a natureza. Então a gente tem que consertar o modelo. Entendi. Então é aí que o modelo evolui. Esse aqui é bonito até de pensar. Quer dizer, ela está ajudando a gente a analisar os dados para compor o nosso modelo, mas seria um passo muito maluco imaginar a rede neural derivando o modelo matemático, filosófico que a gente tem das estrelas e planetas e... Assim, a rede neural ela vai tentar achar um padrão, ela vai tentar aprender. Né? Isso. Pode ser que você tenha um sistema que seja fora daquele modelo? Pode.
né? Mas aí você vai ter que conseguir validar. Exato, é que de fato a rede neural ela não vai pelo menos as atuais, elas não são criativas o suficiente Entendi. para sair fora de propor uma nova lei. Na verdade, elas até podem dar uma sugestão, tipo inferência, olha, isso aqui que você está propondo é 5% só da amostra deu certo, então não é isso. Uhum. Né? Aí você fala, puxa, então o que eu errei? Né? Aí você volta para trás e vê. Mas ela sugeria, olha, não, na verdade, bota aí uma transformada de Lorentz que isso resolve, isso eu acho que ela ainda não faz. Eu pergunto isso porque o pessoal fala, com o aumento da inteligência artificial, o uso de chat GPT. Chat GPT é grosseiro falar, porque não tem nada a ver com dados, né? Uma coisa mais para texto, mas você falar sobre essas novas ferramentas de inteligência artificial, o pessoal fala, não, vai ter uma escalada da IA e nós vamos ter várias descobertas científicas e ela vai ajudar a gente, vai ter um salto na inteligência. E aí eu penso, bom, modelos que a gente não conhece, pode ser que ela ajude a gente a pelo menos entender que a nossa ideia, por exemplo, uma coisa que eu sempre converso com meu pai, negócio de ele pergunta, o que é matéria escura? O que é energia escura? Eu falo, cara, pode ser tanto uma coisa que existe, Isso. quanto um entendimento errado nosso da física por trás das coisas, mas Exato. hoje a gente sabe que há um erro entre as duas coisas, mas o que Pode ser, né? já que você tocou no assunto, voltando um pouco para trás no tempo, na história, teve um momento que o pessoal pensava que o espaço tinha uma matéria chamada éter. Sim. Por quê? Porque a luz era onda, a luz é onda. Então, uma onda precisa de um meio físico para se propagar. Só que aí, pondo o éter, estragava todas as outras teorias. Né? Ficava meio esquisito, não batia, não fechava. Até que um gênio, foi justamente o Einstein, propôs, olha, a luz é onda, mas também é partícula. Então ela consegue se propagar sem a necessidade do éter. Eu encaro hoje os nomes que deram, matéria escura e energia escura, são nomes muito ruins, porque é o nome de uma ideia, mas não da coisa em si. Talvez seja uma espécie de éter. A teoria está faltando um gênio que diga, olha, tal coisa é assim, assado, porque nós estamos presos ainda nas leis e teorias que a gente conhece, tentando entender uma coisa que a gente não conhece. Então talvez apareça no futuro uma boa solução, ou seja realmente matéria escura. Não estou dizendo que é uma coisa ou outra, mas até lá a gente tem que usar como ferramenta tudo que a gente tem. E a inteligência artificial é uma ferramenta muito boa, porque nos ajuda a sair dos becos sem saída, vamos dizer assim. Né? Vai por um caminho, não deu certo, então não vou insistir nisso aí. Eu acho que esse é o ponto, né? Ela é uma ferramenta. Né? Ela não vai ser assim, ela vai te dar, me deu a resposta, não preciso mais pensar. Não, eu vou ter que pensar, né? Ela usa isso. E aí, quando você coloca os dados e você tem uma resposta diferente daquilo que você imaginava, ou o que você estava imaginando está errado, ou os dados estão errados. Alguma coisa está errada, mas vai chegar para o ser humano poder analisar isso. No final, né, quem analisa ainda é a pessoa. Né? Entendi, o pensamento crítico é altamente relevante. Exatamente. É uma ferramenta. Entendi. E essa visibilidade do que ela faz é muito importante para quem está assistindo, né, pessoal? Que muita gente fala, não, vai substituir meu trabalho. A gente falou sobre isso, inclusive, no outro podcast. Vai substituir meu trabalho. Não, ela vai ajudar você a fazer melhor seu trabalho. Né? Então, sabendo usar, é uma excelente oportunidade, né? E isso o uso de IA na astronomia está na infância ou já é uma coisa maturada no campo? É bem maturada. Eu diria que assim, porque a astrofísica tem uma diferença entre astronomia e astrofísica, mas a gente não precisa explicar isso agora, mas tudo bem. A astrofísica, ela é sempre a primeira usuária de novas tecnologias. O primeiro câmera fotográfica digital foi o telescópio Hubble. Porque precisava, né? Não dava para botar o telescópio em órbita e ter um motoboy que fosse pegar o filme para revelar. Né? Então tiveram que inventar... Ele é perto, né? Mas não tão perto assim. Tão perto. Sai caro o Uber até lá. Então a astrofísica, ela se apropria rapidamente das novas tecnologias, porque ela tem uma necessidade premente. A astrofísica está sempre no limite da ciência. Né? O que a gente conhece está aqui, a astrofísica está sempre olhando para o outro lado. Então, tão logo surgiu as primeiras ferramentas antigas de inteligência artificial, redes neurais, algoritmos genéticos, outras técnicas, ela foi uma das primeiras a utilizar. Inclusive, o meu grupo foi o pioneiro em usar algoritmo genético no Brasil, em astronomia, porque
apareceu, eu falei, quem sabe isso aí me ajuda a resolver um outro problema. Uhum. Então, por isso nós temos esse grupo que estuda, né, usa a inteligência artificial e astronomia. A gente se reúne periodicamente, a gente busca, um descobre uma coisa, outro descobre, e a gente está sempre trocando informações, porque também esse é o papel. Tem um outro aspecto interessante da astrofísica, que ela promove, ela fomenta a criação, vamos dizer, a descoberta de novas tecnologias. Está certo a descoberta de tecnologia? Né? Assim, por causa das suas necessidades. Uhum. Então, muitas vezes a gente vai construir um novo instrumento para pôr num telescópio ou numa sonda espacial e a coisa não existe. E aí a gente chama as indústrias, o pessoal interessado, os institutos, e fala assim, precisamos de alguma coisa que faça isso. Uhum. Né? Ou seja, a gente está fomentando o avanço tecnológico, a gente adianta a descoberta tecnológica. Ou seja, há uma criação de outras coisas por causa da astrofísica. Exatamente. Para a astrofísica, mas também outras coisas derivadas por causa da astrofísica. Sim. Tem inclusive o evento, eu queria mostrar, Rafa, o evento que vai ter, né? Acho que é legal mostrar aqui no monitor para a gente falar bacana. Um pouquinho dele. Vocês se encontram aí para falar sobre a IA dentro da astronomia, né? Isso vai acontecer agora em agosto de 2024. 23. 23 de agosto. E aí, como que é esse evento, cara? De vocês é profissionais, pesquisadores? Sim, são todos pesquisadores com seus alunos. O pessoal vem são universidades paulistas, porque esse grupo é fomentado pela FAPESP. Uhum. E a gente se reúne cada vez num lugar. Essa é a 4ª edição do grupo, quer dizer, tá funcionando. Relativamente novo, mas está andando bem. Está andando bem. Porque a gente encontrou os pontos em comum que nos interessam, né? Aí de vez em quando a gente chama um pessoal também de hardware para falar das novidades, porque a gente também aqui chega no limite das máquinas. Sim. Né? Então precisamos de supercomputadores, precisamos de GPUs, de máquinas rápidas, precisamos de linguagens poderosas. E aí a gente troca as informações aí, troca as descobertas, todo o pessoal desse grupo aí, mas não é restrito a esse grupo. Pode vir gente de outros lugares e tal. Teve um período de inscrição, o pessoal se inscreve, apresenta os trabalhos lá, e o bacana são as discussões que vai ter depois. Entendi. É um por ano? É um por ano. Então, quer dizer, desse ano está um pouco em cima, o pessoal que é interessado se inscrever, ou né, que já deve ter encerrado, mas se a pessoa quiser ficar a par dos conteúdos, só entrar no site que está aqui, do IAG? Sim, nesse site aí tem esse evento e tem os anteriores. A gente estão todos acumulados no mesmo site. Então, a partir daí dá para visitar legal. E ver o que saiu. É muito bacana, é uma coisa legal. É legal, pessoal, para quem quer se informar aí mais do assunto, entender, né, tá aí um bom evento para acompanhar. Quer dizer, a gente acha que não tem, né, esses eventos no Brasil, mas tem, né? Tem bastante evento. E até ver, tem um cara da NVIDIA aí que vai falar sobre a era da IA, e aí, então, quer dizer, vocês realmente consomem máquinas e supercomputadores. Aonde ficam esses caras? Fica na máquina de vocês? Né? Vocês têm uma máquina de vocês para isso, ou vocês alugam hora de supercomputador para pesquisar as coisas? Normalmente tem que ser supercomputador. O que você faz é o modelinho, vamos dizer, uma versão toy no computadorzinho, né? E depois põe na máquina grande, né? Põe. E hoje você tem algumas ferramentas, a própria do Google, que ela vende, né? Ela vende esse espaço de processamento. Uhum. Então, hoje você consegue também fazer na nuvem. Então, quer dizer, há um tempo atrás, 10 anos atrás, vamos chutar, você tinha que fisicamente ter a máquina. Uhum. Hoje não. Hoje você consegue, por um valor pequeno, vamos dizer assim, alugar esse espaço para um processamento numa Google, por exemplo. Entendi. Antes você precisaria comprar ou pedir para FABC ou para quem for o IAG lá comprar ou teu amigo, né? Nós precisamos de um patinho feio novo aqui para fazer o processamento das estrelas, mas não, aí você tem que ir lá pedir pro governador, que depois pede pro presidente, depois volta dinheiro, aí esse ano não deu, só no próximo mandato. Agora você pode falar, não, paga isso aqui por mês, que dá para comprar uma porcentagem. Dá para fazer isso nas grandes, quer dizer, Azure, Google Sim. Rola fazer, né? Sim, tranquilo. Você compra o quanto você quer de espaço, o quanto de processamento você quer, se vai trabalhar com uma placa NVIDIA, se vai ter mais, sabe? Se você escolhe como que você quer a configuração, dependendo do que você quer processar. Exato. Claro, quanto mais processamento, mais tem que gastar, né? Mais por mês, mas hoje está bem factível. E tem uma grande vantagem usar essa modalidade de trabalho, porque quando o projeto acaba, você para de pagar. Uhum.
E antigamente você comprava a máquina e ela ficava obsoleta, né? Porque passa 2, 3 anos, você fica com uma máquina velha encostada. Chega a arrumar ali. projeto para justificar a máquina lá que você gastou dinheiro, né? Exato. Nesse caso, não, você quer usar a máquina do cara lá, você usa, acabou, tá acabado. Entendi. Né? Então. E você aumenta a carga, quer dizer, putz, ó, vai vir mais dados, compra mais a... Sim, Ou sim. não, ó, não era tanto quanto eu precisava, você escalona o teu Isso, uso. exatamente. Então dá para trabalhar melhor. Mas por outro lado, todas essas instituições têm, cada uma tem o seu supercomputador também, né? Claro. Via das dúvidas, tem um lá para Tem um usar. lá Né? Entendi. E então, fazendo gancho, né? Qual o espaço para engenheiros, tanto no Brasil como fora, né, para trabalhar com isso? Quer dizer, tem a parte computacional que a gente acabou de ver aqui, né? Engenheiros e pessoas de tecnologia podem trabalhar tanto entendendo, né, quanto fazendo uso dessa parte tecnológica, mas qual é quer dizer, a necessidade que a gente tem hoje de profissionais para trabalhar com isso? Falta profissional? Sobra profissional dentro do Brasil? Olha, nesse aspecto de engenharia, do pessoal que falta. Existem 3 aspectos em astrofísica, que é o pessoal de teoria, o pessoal de observações, aquele que fala assim, não, aponta ali e faz assim, tá? Porque hoje você gasta 100% do tempo para projetar uma observação, né? Porque tem muitos detalhes. E tem o lado instrumental, os instrumentos têm que ser construídos e mantidos. E nunca um instrumento é igual ao outro. É sempre mais sofisticado. É sempre mais... Então, a gente solicita em instrumentações que têm que ser construídas, projetadas, às vezes do zero, e não tem gente suficiente para tocar isso. Então, eu já vi várias vezes o pessoal de engenharia que vai, vou fazer um mestradinho em astrofísica aí só para... No fim, o cara acaba contratado com um salário muito bom, viagens no exterior, porque todos esses grupos também têm contatos internacionais. Né? Tem as colaborações entre os países. Tal. E é uma carreira muito interessante de engenharia em astrofísica. Ou seja, tem campo para o engenheiro que se forma. Se ele tiver interesse, ele pode perseguir uma carreira. Quer dizer, aliás, teste de medição é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal e é um tema central tanto da minha empresa quanto do canal, que no mundo do áudio muito comum, né? O pessoal, eu acho que esse aqui é melhor do que esse, porque ouve, né? Eu falo, sem instrumento, sem medida, você está confiando no teu cérebro, que é o pior maquinário para isso, né? Como ferramenta de medida. Então tem que ter instrumental, né? E a gente traz o pessoal do teste de medição. Então, para astronomia, instrumentos que têm que ser projetados, construídos, calibrados e mantidos dentro da astrofísica, né? De forma específica. Por exemplo, atualmente está sendo construído um super telescópio no Chile com um dinheiro da FAPESP e de outras instituições do mundo inteiro. É coisa de, assim, $1 bilhão. A FAPESP entrou, acho que, com 200 milhões. É o telescópio GMT, o Giant Magellan Telescope. Ele tem as câmeras dele, os vários instrumentos, que já tem data de início de funcionamento e a data da obsolescência. Então, enquanto ele está no meio do projeto, está sendo construído, a gente já está demandando o que vai vir depois. Entendi. Então, e também isso significa que é um trabalho de fluxo contínuo, você não para de fabricar e demandar. Aí depois a indústria que acabou participando, né, as pessoas que participaram disso, usam isso aí para vender para o povo. Né? Tem histórias muito interessantes a se contar de coisas que foram descobertas a partir da astrofísica e hoje são de uso comum, assim, é muito interessante. Tem alguma na manga aí? Eu tenho uma, vai desviar um pouquinho do assunto, mas no projeto Apollo, antes do projeto Apollo, teve o projeto Gemini, que foi a primeira vez que o cara ia abrir a porta, sair no espaço, o astronauta ia andar no espaço, tal, não sei o que, ia ter coisas se mexendo, ia ter peças móveis. Então precisava de lubrificação. E o lubrificante que inventaram para entrar nesses equipamentos é hoje o que a gente chama de Teflon. Ou seja, ele não é um lubrificante com cara de lubrificante, de graxa ou de óleo, ele é um tipo de plástico e está em todas as frigideiras do mundo. Ou seja, a gente frita ovo com bastante sucesso hoje, sem precisar de controlar a temperatura, o óleo, e frita um ovo sem óleo por causa do projeto. Exato, foi uma coisa que veio de um projeto espacial. Né? E tem muitas outras, não tem fim, porque geralmente o que acontece é isso, né? A gente demanda coisas que não existem
elas acabam sendo criadas e depois voltam para ser usadas em algum lugar, Eu em acho que algum nicho da sociedade. a ressonância magnética também foi um parecido, né? Começou com um sujeito que estava ligado à astrofísica, estava ligado a sensores de radiotelescópios. Começou com uma antena, né? E usa hoje, a ressonância magnética usa supercondutores, que também veio da área espacial. Ou seja, o pessoal fala, por que fazer isso quando podia usar o dinheiro para outra coisa? Tá aí, né? Você tocou no ponto mais crítico do aspecto social da astronomia. O pessoal não percebe o benefício secundário que vem, que ajuda muita gente. Todas as câmeras digitais que a gente tem vieram de um avanço tecnológico devido ao telescópio Hubble que eu te contei. E todo mundo tem uma câmera no seu celular. Sim. O mundo mudou por causa disso. O pessoal nem mais tem as câmeras, né? Ninguém mais usa câmera. Câmera ninguém usa, no celular, miniaturizou, né? É aquela coisa, não existe hardware, assim, né? Não existe, não dá pra você falar assim, software, né? Programação, né? Tem que ter o hardware, né? Tem que desenvolver esse hardware. Né? Então, uma coisa não existe sem a outra, então tem jeito. Exatamente. Isso acho que é uma visão que eu tenho também da vida, que cara, você tem dois jeitos de você melhorar a sociedade, né? Ou você reduz o que tá ruim, ou você aumenta o que é muito legal. Sim. Ainda que a astronomia não alimentasse nada o restante do que tá ruim, de reduzir o que é ruim, ainda assim é uma coisa muito legal que a humanidade precisa fazer. Sim, precisa. Né? Se você comparar a escala do que a gente faz aqui no planeta com o resto do universo, a gente está incrivelmente focado numa pequena coisinha que, Sim. Ao invés de olhar coisas que podem ter impacto filosófico na nossa vida e funcionamento técnico, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que fazer, independente se ela ajuda, mas no caso ajuda e muito. Ajuda muito. O dia a dia das pessoas. Ajuda muito, porque ela adianta o desenvolvimento tecnológico. No caso da câmera fotográfica foi muito interessante, se você me permitir sair aqui. Claro. O pessoal da NASA, que estava construindo o Hubble, e eles foram atrás dos fabricantes. Então foram falar com a Kodak e com a Fuji, na época. E a Kodak falou assim, não, eu tenho isso aí, mas é para ser lançado daqui a 20 anos. Aí eles falaram, não, eu preciso agora. Ou seja, então tem coisas que a indústria avança e guarda até o momento que o mercado precisa. Sim. Então, se a gente acelera isso, as pessoas têm o benefício antes. Sim. Então, realmente... Quer dizer, ninguém ia pagar por aquilo, né, por aquele desenvolvimento. Quer dizer, a escala das coisas não estava no momento correto, Exato. Mas apareceu um cara disposto a pagar o que está precisando. Então, vai sair. Exato. Entendi. E aí a gente consegue até entrar num ponto de inovação tecnológica. Quer dizer, a gente tem, James Webb, Rover Curiosity, né? Já nem tem mais o Curiosity, né? Eu lembro que eu fiquei super... Foi o primeiro que teve aquele paraquedas que desceu no... Sim. Foi um lançamento super complicado. Eu lembro que eu fiquei assistindo o lançamento. E aí, o que é mais legal, né, pro astrofísico? É uma missão ir pro local e pegar a informação de lá, que nem a gente teve aquela missão que a sonda entrou no asteroide lá, bateu no asteroide, pegou dados. Sim. Né? Essas missões que interagem com alguma coisa do espaço, ou olhar à distância. O que é mais interessante para o astrofísico? Quando você coloca um rover, uma sonda num planeta, ela é muito específica para aquilo que ela está fazendo. Então, os rovers que estão andando em Marte, você falou do Curiosity, né? Mas teve o Opportunity, teve o Spirit. Eu acho que deve ter um congestionamento em Marte. Tem um monte parado lá que acabou a missão, ficou lá. É lixo já. Acaba ficando. E ele traz informações muito específicas de Marte. Então, entra numa área que a gente chama de planetologia comparada. Ou seja, mais uma especialidade. É mais uma especialidade. Então, ele pega uma quantidade imensa e muito precisa de dados, mais de um corpo só de Marte. Quando a gente vai para um asteroide, mesma coisa. Estamos estudando aquele asteroide. Quando você tem um telescópio que nem o James Webb, ele é mais de uso geral. Serve para o pessoal de planeta, de estrela, de satélite, de galáxia, vamos dizer, de aglomerados de galáxias. Então ele consegue assim atender mais áreas da astrofísica, tá? E por isso é mais competitivo. Então você tem que entrar na fila, justificar que teu projeto é bom, tal, não sei o quê. Por isso que esses grandes telescópios só trazem resultados assim maravilhosos, porque já existe uma competição dos projetos que estão querendo usá-lo. Ou seja, a busca para usar tempo desse telescópio é grande, então tem uma Olimpíada de gente lá para
Ó, só os melhores vão usar tempo Sim, do aí telescópio. tem um comitê por trás que analisa as propostas, tá? Tem a data, ó, manda aí as suas propostas, o que vocês querem observar. Ó, se alguém falar assim, eu quero ver, o cara fala, não, isso aí já foi observado. Uhum. Você não está contribuindo com nada, né? Porque a gente só quer novidades, porque o que já tem, já temos. Então, tem esse aspecto de competição na profissão e é por isso que tem pouca gente. Tem pouca gente, porque é uma profissão que, vamos dizer, chega num nível, você está competindo com o americano, com o alemão, com o japonês, com o coreano, com o chinês. Não é trivial. Mas, em compensação, a astrofísica tem um lado muito interessante, que os dados são abertos. É isso que eu ia perguntar. Os dados são abertos. Depois você pode pegar esses dados e trabalhar. Pode pegar os dados e trabalhar. Então, você não entra com, vamos dizer, artigos de primeira linha, que eu publiquei o dado em primeira mão. Mas você pode apresentar resultados e modelos usando aqueles dados que o outro cara não tem. Aí a inteligência artificial dá força para a gente. Ou seja, você não precisa ficar disputando espaço no aparelho, mas você, descobriu uma coisa aqui que ninguém viu, cara. Isso. Então, isso aqui pode ser útil. Aí, capaz até de fomentar uma nova observação para tentar validar o teu modelo. E é aí que os astrofísicos brasileiros têm vantagem, porque a gente é muito criativo, tem cada modelo maluco. Uns dão certo, maluco, mas tem de tudo. E a parte boa é isso, né? Os dados são públicos. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode acessar. Fala assim, mas eu tenho que acessar não sei o que lá, eu tenho que... Não. Você sabendo lá o endereço, você pega o dado, você puxa, né? Analisa. Então, você é mesmo uma pessoa comum, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho curiosidade. Então, por você ter curiosidade, você já pode começar, se você quiser. Entendeu? E os dados super antigos, tipo, a gente tem missão, né? Tem coisas desde, década, que nem você falou, 50, 60. Sim. E a gente tem missões de observação que devem vir desde essa época. Esses dados, eles não são tão bons, talvez, quanto os que a gente tem hoje. Mas tem relevância visitar coisa antiga para ver se faz sentido? Em alguns aspectos tem. Tem muitos eventos que acontecem em astrofísica que são dependentes do tempo. Né? Então, por exemplo, você tem estrelas binárias, né? Às vezes elas levam 40 anos para passar uma na frente da outra. Então, dados muito antigos às vezes trazem informações que não têm tanta qualidade, mas tem a informação de que teve uma variação da luminosidade, o tempo foi tal, etc, etc. Então, nesse aspecto tem interessante. No outro lado, é muito interessante comparar. Eu falo assim, puxa, hoje eu tenho aqui posições, com o satélite Gaia, a gente tem posição da estrela com 18 casas. É uma coisa que, mesmo em engenharia, você fala, você leva um susto, né? E naquele tempo os caras tinham a posição da estrela com 2 casas. E a conclusão dele ainda é válida. Ou seja, então, mostra que o pensamento científico é uma coisa forte. Né? E, na verdade, vem comprovando isso daí. E tudo isso... aí então, a gente pensa no astrônomo como aquele cara, a visão romântica do astrônomo, é o cara que bota o olho no telescópio de noite com a vela acesa, o chá do lado, né? Alguns com cachimbo, né? Mas não, hoje ele é um cara que está na frente do computador, ligado, antenado, porque ele tem a competição também dos outros grupos, buscando o que há de melhor, trabalhando com projetos assim caríssimos, né? São projetos caríssimos, e tentando incentivar os alunos a entrar no grupo dele. Eu ia perguntar, você falou que a FAPESP entrou com dinheiro lá para contribuir um telescópio. Quando ela entra com dinheiro, ela financia que o cientista daqui vá contribuir com a construção, isso é o dinheiro, ou ela está dando dinheiro para um grupo que já é formado por cientistas, quer dizer, como que é essa contribuição, você sabe? Tem os dois aspectos. Tem o pessoal que projeta um instrumento, por exemplo, tem um outro radiotelescópio, que é um radiotelescópio paulista, brasileiro, que está sendo construído na Argentina. Eles têm a montanha e nós temos o dinheiro. O que vai fazer? Né? Então, foi feito um acordo entre os cientistas foi feito um projeto, a FAPESP ajeitou, aprovou o projeto, e está sendo construído coisa aqui e lá, mas com fornecedores que vêm da Alemanha, do Japão, de vários lugares. Depois que ele estiver pronto, os pesquisadores paulistas que estão ligados à FAPESP, a esse grupo aí, vão ter certa facilidade para ter seus projetos de observação aprovados nesse telescópio. Os argentinos que participaram do grupo também, mas está aberto também a outras pessoas. Então, ou seja, cria uma situação do tipo assim, olha, eu tenho
uma facilidade, eu tenho um instrumento, eu posso emprestar para você por uma quantia pequena ou por uma quantia maior, dependendo de como você vê o caminho que você vier. Então, é um investimento, né? É um investimento, é um equipamento, vamos dizer, brasileiro que está em outro lugar, mas pode ser usado por quem tem. Pode ser usado. E aí o custo é coberto pelas instituições de pesquisa que quiserem que os cientistas façam a observação. Exatamente. Entendi. E aí quando o cara é um robista, quer dizer, ele gosta do tema, né? E quer aprender mais, por exemplo, e quer estudar um pouco essas coisas, né? Tem algum caminho, sem ser a formação tradicional? Quer dizer, a gente tem pessoas que, obviamente, podem passar pela formação tradicional, fazer a física e tal, mas tem ou fazer, né, engenharia para trabalhar nos instrumentos, trabalhar com inteligência artificial, mas tem algum caminho para quem quer ter isso como hobby? Ou como... Tem. Na verdade, existem redes, inclusive rede internacional dos astrônomos amadores. É o pessoal que tem um pequeno telescópio e quer observar a Lua, tal, assim. E por incrível que pareça, essas redes são oficiais, elas são reconhecidas pela União Astronômica Internacional e têm missões. Ah, é? Então, por exemplo, observar estrela cadente, né, meteoro, essas coisas assim, não é uma coisa de profissional, mas é missão desse pessoal. Por quê? Por causa do volume de pessoas? Por causa do volume, porque é espalhado, e também porque são coisas assim que um telescópio, você pega um telescópio que tem 8 metros de diâmetro, você não vai usar esse telescópio para observar a Lua, por exemplo. Né? É muito, né? Aliás, é capaz de não ver nada. E enquanto que você tem uma rede assim com milhares de pessoas que podem contribuir e falar assim, eu vi. Então, se tem estatisticamente vocês viram, então agora sim virou um assunto relevante. Tem o poder da escala, né? Exato. Então, observação de asteroide é com eles, observação de eclipses é sempre com eles. Que legal. E por outro lado, para aquele que, por exemplo, ele gosta do assunto, ele tem uma facilidade para programação. Sim. E ele mesmo, como eu falei, os dados são públicos. Exato. Então ele pode coletar esses dados, ele pode fazer, a pessoa quer montar uma rede neural para analisar, né? Consegue, né? Inclusive no seu próprio computador, né? Entendi. Porque o tempo, nós estamos falando aqui de uma quantidade de dados muito grande, né? São milhões de dados, centenas de milhares de linhas de dados, mas ele pode usar menos dados, né? E rodar na sua própria casa e ter resultados. Ou seja, você pode ser um participante desse mundo, tanto tendo a infraestrutura e o poder de observação e depois a análise da parte fotográfica, quanto você falar, isso aqui é um dado que veio do telescópio tal, né? Pode ser um dado menor, às vezes, ou menor, ou ele selecionar um volume menor e o cara falar, beleza, eu vou usar modelos matemáticos que eu vou estudar isso aqui, então eu vou programar em casa lá e fazer. E aí ele trabalha no dado fino, lá do mega telescópio ou do mega instrumento que ele pode usar. O cara é um robista, por exemplo, ele gosta muito de programação. Ele pode trabalhar nisso. Entendi. Né? Trabalhar com isso porque hoje o astrônomo não é só no telescópio, ele está maior parte do tempo no computador. No computador. Isso mesmo. Ou seja, é tal qual no carro autônomo, a gente tem aqui uma oportunidade, quer dizer, é mais uma iniciativa que cria um polo profissional com vários integrantes. Tem o programador, tem o técnico, tem o engenheiro que precisa projetar coisa, todos esses caras têm espaço, quer dizer, hoje a gente produz, eu acho, né, que a gente produz profissionais com qualidade para atuar em todas essas áreas. Sim. Certo? E aí, assim, nesse caso, a gente está falando de inteligência artificial. Mas a gente tem caras de engenharia, instrumentação, teste de medição. Eu sei que teve gente que foi lá trabalhar com telescópio. Foi trabalhar gente da minha turma, que foi trabalhar naquele Jet Propulsion laboratório. JPL. Então, é o pessoal que mexe com foguete, né? É outra pegada, mas tem. Quer dizer, mas é importante, é muito importante. Se você tiver o interesse, você acaba se conectando com esses meios. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho de algumas coisas meio avoadas aqui, né? De temas diferentes aí. Falamos de matéria escura, né? Energia escura, ondas gravitacionais, cara. Assim, por que eu tô perguntando desses temas? Energia escura, matéria escura e ondas gravitacionais. São 3 ramos no qual há um gasto gigantesco com instrumentação. Sim. Vai uma verba desgraçada do governo americano e de outros governos para financiar equipamentos e movimenta uma indústria isso já. Sim. Nem falamos da fusão ainda, daqui... Tá sempre há 20 anos da gente a fusão. Então, nem falamos da fusão ainda, mas... Cara, ondas gravitacionais.
Você tem alguma opinião sobre isso? A gente detectou de verdade? Se eu te contar... Ou é um funil de eu verbo? tenho um artigo com ondas gravitacionais que eu trabalhei. Em 94 eu tive que fazer eu fiz um estágio no exterior e uma das pessoas que assinou meus papéis lá resolveu me usar. Ele falou assim, você é bom nesse negócio aí, vamos fazer, eu tenho aqui uns dados, tal, não sei o quê. E saiu um artigo muito interessante. A ideia era, se tivermos duas estrelas de nêutrons, uma orbitando a outra, isso aí geraria onda gravitacional de acordo com o modelo dele. Uhum. Então, o meu papel era pegar dados de uma fonte que era de raio-x, chamava SIGNIX-1. SIGNIX-1 significa a primeira fonte de raio-x encontrada na constelação do Cisne. Uhum. Então, o nome fica bonito, mas é mais simples do que parece. E bater com o modelo dele. E saiu um artigo, a gente confirmou. Então, em particular, as ondas gravitacionais têm um aspecto assim, mais filosófico ainda do que você imagina. Voltando um pouquinho no tempo na história, quando teve lá atrás o Maxwell, que foi o cara que fez as leis do eletromagnetismo, ele juntou dois campos. Ele juntou o campo elétrico com o magnético e criou as equações dele. A partir das equações dele, você começa a ter a tecnologia eletromagnética, que é o mundo que a gente vive hoje. Sim. Quer dizer, o cara fez um negócio faz 200 anos, descobriu a unificação dos campos, e hoje nós vivemos num mundo essencialmente eletromagnético. A gente não teria luz acesa, a gente não teria metrô, não teria carro, não teria nada, do que a gente e tem nem hoje. inteligência artificial. Existem outros campos na natureza que já foram unificados, num modelo unificado. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue, via efeitos eletromagnéticos, conseguir resultados quânticos. É laser, é rádio, é LED. LED é um efeito quântico. Tá? Imagine se a gente conseguir unificar nesse mesmo grupo de leis físicas a gravitação. Então, a gente teria, por efeitos quânticos ou efeitos eletromagnéticos, que é que a gente domina, resultados gravitacionais. Não como a gravidade funciona, mas como ela aparece, né? Como ela emerge da matéria. A gente imagina um mundo que teria cidades flutuantes, a coisa de ficção científica. Mas o mundo de hoje, com luz acesa de noite, é de ficção científica para o pessoal de 1500. Sim. Né? Então, a busca de ondas gravitacionais e de outros efeitos que ligam com a gravidade estão ligadas ao início do universo, etc, etc. Mas também tem um olho tecnológico lá na frente, que pode levar 10, 20, 30, 100 anos para chegar. Uhum. Mas quando chegar, vai ser outro mundo. Entendi, quando a tecnologia que vier daí virar realidade, é outra sociedade. Eu nem sei se... As guerras vão ser outras, né? Ou seja, faz sentido o gasto de verba, né? A despesa de verba, agora, mas a gente está se aproximando de alguma coisa. Sim, né? Quer dizer, estamos acumulando informações para um dia alguém conseguir unificar. Por isso que a gente também não pode deixar de ter a formação das pessoas. Tem que ensinar para as crianças um bom português, boa matemática, etc. Porque quem sabe no meio deles está esse gênio que vai conseguir descobrir isso lá na frente, quando a coisa estiver pronta. Então a gente não pode negligenciar nada nunca. E a parte de computação, né, Luiz? Fazendo um paralelo, as coisas novas estão surgindo. Computação quântica eu nem falo muito, porque eu não entendo computação quântica, é um negócio ET para mim. Mas a gente tem alguma forma de computação que você acha que vai catapultar esse estudo dos astros aí? Você acha que algum modelo ou algum paradigma que você acha que seja novo? Porque assim, hoje a gente tem placa de vídeo fazendo conta em cima de uma massa de dados. Isso é essencialmente o que a gente está acostumado a ver, né, em qualquer análise de dados, né? Agora, para a gente ganhar, porque a escala é muito grande e o universo ele tem um comportamento, pelo menos pelo que eu vi, né? Ele tem um comportamento quântico embutido ali sim. no funcionamento dele. A gente tem alguma tecnologia para seguir isso aí, cara? Porque a humanidade acho que não tem muito mais para onde ir, né, com a nossa tecnologia atual, né? Sem entrar no mérito do computador quântico, mas já está sendo desenvolvido, já estão esse tipo de hardware, vamos dizer assim, já está maturando, mas o nosso grande problema realmente é processamento, a velocidade de processamento, porque hoje as técnicas que nós utilizamos para fazer um chipzinho e tal, são as mesmas de antigamente. É o que está com base de transistor. É abrir e fechar a portinha. E nós estamos em 4, 3 nanômetros, 2 nanômetros. Daqui a pouco nós não temos mais para onde colocar isso aí. Exatamente.
E eu lembro que até quando eu estava no segundo grau, na escola técnica, e já indo para a faculdade, uma grande questão era em relação à velocidade de processamento. Porque a gente já estava chegando num limite de velocidade de processamento. Né? Porque, como eu falei, é uma chavinha. Né? Abre e fecha, chega uma hora que não dá mais. Né? Tanto que o que aconteceu? Né? Hoje nós falamos de processador rápido, mas com mais núcleos. Que eles começaram, já que nós não conseguimos deixar ele mais rápido, vamos paralelizar mais. Então, o que está crescendo hoje, o que está utilizando mais é isso. Né? Cada vez tem processamento com mais núcleos. Para justamente conseguir, né, trabalhar com isso. Mas, obviamente, uma hora, mais cedo ou mais tarde, porque quando você coloca processadores com mais núcleos, você começa a ver que o processador está maior, né? Tem uns lá que parece uma bolacha o negócio é desse tamanho. Tem o consumo junto. Tem o consumo junto. E a informação tem que andar de um lado para o outro no chip, às vezes, né? Sim, Então, isso também tem o seu... Sim, tem custo. Isso, tudo isso tem custo. Então, quer dizer, hoje, com a tecnologia, a tecnologia ajuda a tecnologia, né? Parece uma coisa... Mas... Tá melhorando, né? Nós estamos chegando no limite, mas por enquanto nós conseguimos ainda trabalhar com bastante... acho que ainda tem ainda como crescer um pouco mais, mas eu falo, uma hora, mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que mais tarde, a gente também vai chegar no limite. Então, outras tecnologias provavelmente vão aparecer. Uma delas é a computação quântica. É porque, assim, alguns problemas não são paralelizáveis, né? Então, você não consegue fazer ele ficar mais rápido processando ele com mais núcleos, mas a análise de dados em IA, ela é normalmente bastante paralelizável, né? Porque você divide em células, né? A própria rede neural, né? Se você pensar nisso, você já pega os dados e divide ele, né? Então, você consegue. E aí, dependendo como você elabora, você consegue deixar vários computadores trabalhando dessa forma, todos em paralelo. Então, você consegue trabalhar essa massa de dados. Né? Então, é possível. Bom, aí um tema bem diferente, né? Porque viagens para outros planetas. Eu vi você respondendo, né? Sim. Como a astrofísica ajuda? Né? A pergunta é como a astrofísica ajuda. Você lança um telescópio tipo James Webb, que abre o origami lá no espaço, não sei quantos dias para ligar as coisas. Isso realimenta no programa espacial de outras coisas, tipo a habitação dos astronautas, tipo, dá ideia pro pessoal fazer isso ou não, cara, na tua opinião? Tá tudo ligado. Na verdade, o James Webb tem uma outra novidade que ninguém comenta muito. Ele não está em órbita da Terra. Ele está né? Em órbita, exato, de um ponto de Lagrange em torno do Sol. Então, ele acompanha... que era para ele ficar bem distante mesmo. Então, só o fato de ter chegado lá já é uma grande novidade. Mas se bem que ele não foi o primeiro. Tem outras sondas lá também. Um exemplo nesse caso que eu gosto de contar é o seguinte: imagina os robozinhos andando em Marte, lá, os roverzinhos andando em Marte. Eles se comunicam, mandam as imagens, mandam os dados, recebem comandos, não sei o quê. Só que ele não tem antena para fazer isso. Eles só são viáveis, só foram possíveis depois que foi instalado na órbita de Marte um satélite artificial chamado Mars Global Surveyor, que serve de relé de telecomunicação, que tem uma antena de 1 metro e quase 2 metros, acho, não lembro exatamente o número, mas que também dá a previsão do tempo em Marte. Se você um dia precisar ir, saber que roupa eu levo, tá. Então, mas não foi possível mandar o primeiro rover antes desse satélite estar funcionando perfeitamente. Você precisava de uma comunicação de alta velocidade ali perto para você poder mandar comando. E sim, e outras condições, assim, bem no lugar em que ele vai descer, está tendo uma tempestade. Então não mando agora, eu espero 2, 3 dias. Ou seja, então esse instrumento é fundamental. Então você tem uma escala de construção de coisas ao longo do sistema solar. Mandar gente para Marte tem um problema muito complicado, que é o seguinte: no espaço você tem radiação. Uma radiação realmente fatal e muito venenosa. Que aqui na Terra nós estamos protegidos pelo nosso campo magnético. Então, uma ideia de mandar alguém para Marte é diminuir esse tempo de viagem. Uma viagem normal para Marte está entre 8 e 9 meses. Saiu recentemente, a NASA falou disso ano passado. Estão propondo um foguete com um propulsor nuclear. Eu fiz estudos com 2 alunos, você conheceu ele, né? E um deles conseguiu calcular um modelinho com propulsor nuclear que consegue chegar em Marte em 40 dias. E o outro em 29.
né? O astronauta vai ficar um pouquinho estressado, né? Mas que dá. Ou seja, uma tecnologia que é dos anos 70, nos anos 70 houve tentativas de fazer propulsores nucleares para foguetes e ficou meio parado no ar porque estava Guerra Fria, depois teve uma falha. É claro, qualquer coisa nova vai ter falha também, né? Tá? E é capaz de ser retomado agora. No que a NASA anunciou que essa seria uma possibilidade, já apareceram os fornecedores. Eu faço. Ou seja, a ida para Marte não é mais um problema tecnológico. É um problema muito mais de custo. E se é custo, é um problema político. Tendo alguém com vontade e com dinheiro, ele vai e faz. Do que outra coisa. E eu acredito que talvez a gente veja na nossa vida o pessoal andando em Marte. Eu acabei, enquanto você falava disso, eu pensei numa aplicação até da inteligência artificial. A gente não precisa mandar o astronauta, né? Poderia mandar um monte de robozinho para... Isso é verdade. Só que tem um lado simbólico. Né? Precisa ir alguém que não sei o quê. Aí o cara tem que voltar, tirar fotografia, dar entrevista, essas coisas. E é engraçado que esses rovers, né, eles têm inteligência artificial embutida. Tem? Tem. Muita. Porque é o seguinte, ele tem que tomar decisões. Ah, é? Porque o tempo, quanto é o tempo de comunicação? Marte é 12 minutos. 12 minutos. Então, quer dizer, você mandar 12 minutos e voltar, né? Você perdeu 20 minutos, vai. Então, imagine o rover perto de um precipício. Né? Aí o cara tá lá mandando a informação. Aí, se o rover não tomar nenhuma decisão, esperar lá o cara lá na NASA sentar na cadeira dele e tomar a decisão, o rover já caiu. Sim. Então, ele mesmo toma decisões. Na verdade, a gente está falando aí de os rovers que estão rodando lá. É carro autônomo, veículo autônomo, com inteligência artificial e já tem 20 anos. Você vê, né? E eu vi um repórter que disse que o Curiosity custou... Eu falo do Curiosity, mas teve outros depois. Mas custou 10 bilhões de dólares. Sim. Você fala, é muito dinheiro. Mas quanto tempo demorou para fazer o rover, cara? Não, e muito desse dinheiro, esse dinheiro não foi para Marte. Muito desse dinheiro ficou aqui, nas empresas que pesquisaram, nos pesquisadores alimentou que muita formados. gente. E o teste, né? Os testes e tal. Então, não é um dinheiro que foi jogado fora, foi jogado na fogueira. Isso aí realimentou um processo que a própria sociedade tira benefício depois. E como que o trabalho que vocês fazem tem relação com o Programa Espacial Brasileiro? Quer dizer, a gente tem um Programa Espacial meio... A gente ajuda mais do que a gente faz, né? Hoje, a gente teve um acidente lá que destruiu a base no nosso lançamento lá, né? Sim, olha. E a gente... Como que isso aí realimenta no Programa Espacial nosso? A gente tem relação? Tem alguma relação. Lá na UFABC, a nossa universidade, a gente tem o curso de Engenharia Aeroespacial, que conectado com o curso de robótica, né? É os satélites de hoje. Né? Os satélites espaciais são robóticas ligados à engenharia aeroespacial. Com relação ao VLS, o nosso lançador, uma coisa que ninguém sabe é que no último ano do último governo, ele foi cancelado. O lançador brasileiro, o VLS... Dentre muitas coisas. Né? Só que não foi foi publicado, mas não foi divulgado. Mas se você procurar o PNAE, PNAE, o Projeto Nacional de Aplicações Espaciais, está lá dizendo, foi cancelado, está cancelado o nosso foguete. Né? O que é uma pena, porque aqui no Brasil a gente tem lá em Alcântara uma base de lançamento excelente, perto do Equador. Cobiçadíssima. Todo mundo quer usar, mas a gente aluga, os franceses usam, de vez em quando os americanos lançam e tal. Muita gente usa. E se a gente tivesse o nosso próprio lançador, a gente poderia prestar serviço, não só para o Brasil, mas para todo mundo da América Latina, para metade da África. Assim, muita gente iria preferir trabalhar nesse aspecto com os brasileiros do que com os parceiros europeus ou asiáticos, etc. Então, a gente está perdendo uma oportunidade de negócio para o país. Do ponto de vista de astrofísica, o foguete em si, a gente não liga muito. A gente quer que coloque o satélite em órbita, a sonda em órbita. Então, eu participei de um projeto que foi o satélite Corot, foi no começo dos anos 2000, que não tinha jeito. A gente usou um foguete russo. E foi muito bom, funcionou perfeito. Então... Uma coisa que é importante, a tecnologia ela é uma questão estratégica. A partir da hora que você tem ela, né, que você desenvolve, você decide para quem que você vai dar ou não, para quem que você vai ajudar ou não. Então, ela também tem uma função muito estratégica. E para a nação, né, e para o nosso país é importante. Em vez de você utilizar de outro, você ter a sua.
né? Não é só uma moeda para a gente oferecer serviço, é mais tipo, ó, também tem, eu não preciso de você para fazer. Sim, Por isso que os exatamente. Estados Unidos parou de lançar foguete na Rússia para mandar astronauta para Exato. ISS, quer dizer, eles têm que ter o lançamento deles, porque senão, pô, se der um problema aqui o cara não falar mais comigo, eu vou mandar astronauta como? Vai morrer todo mundo lá, né? Exato. Então, você fala mesmo, é estratégico, né? E é estratégico de longo prazo. Mas, enfim, mas, por outro lado, a parte de inteligência, de eletrônica, de sensores e ligada à astrofísica, a gente está bem. A gente não consegue fabricar, mas consegue projetar, isso é muito interessante. Entendi. Muito difícil fabricar aqui, mas é o que acontece com o meu campo. A gente faz muito bem as coisas aqui, tem projeto, muito bem, obrigado, mas na hora de fabricar, quase nunca aqui. Quase nunca. Quase nunca aqui. Não é por falta de qualidade também, mas é por falta de Incentivo. Incentivo. Exato. Então, aí vem as parcerias internacionais, né? A UFABC tem muitas parcerias com a Suécia, né? A gente tem bastante parceria. E lá eles fabricam chip assim. Eles têm se não me engano, é na Universidade de Uppsala. Eu não sei se estou falando certo, porque é sueco, né? Sueco, eu vou te contar. Né? E lá você pode pedir assim, ó, eu quero 10 mil chips desse tipo, ou quero só 3 porque eu vou fazer um teste. E eles fazem. Então, eles têm como fazer e a gente projeta. Então, é um negócio caríssimo, né? De fazer as máscaras lá de litografia, 1 milhão, 10 milhões de dólares pela máscara. Tem que ter quem financie. Mas se tiver, eles têm temos essa parceria. A capacidade de fazer. Tem uma capacidade de fazer. Isso é altamente estratégico, altamente negligenciado por todos os governos, tá, pessoal? Quem tem político de estimação, todos os governos fazem a banana para o nosso desenvolvimento científico, até precisar. Aí pergunta, aonde vai comprar isso aqui? Não tem, você tem que fazer. Não, você sabe que, falando nisso, tocando nesse assunto, uma das coisas que o pessoal sempre fala assim, não, político adora falar assim, não, eu vou investir em educação, em saúde e segurança. Educação, saúde e segurança. Mas saúde é o futuro do país de curto prazo. E educação, ciência é o futuro a longo prazo. Se ele realmente só falar e não investir, a gente não tem futuro. E segurança é o remédio para você não tirar os outros dois, né? Segurança é depois que aconteceu. Se você tiver saúde e educação, os problemas de segurança vão ser bem menores. Sim. Sim, a gente para de ter uma civilização não civilizada, né? Isso mesmo. Que é o que a gente tem hoje, de pior para resolver é isso, né? Quer dizer, a gente tem o resultado de 50 mais anos de desmonte da educação nossa, né, pública, que era muito importante ser mantida, né? Legal. Vamos ver aqui, pessoal, se temos aqui algum... Temos. O pessoal sempre traz o colinha, tá, pros Marracasts, porque às vezes eu anoto durante, vocês vão me ver mexendo no celular, eu anoto durante o podcast coisas que, pô, isso aqui achei legal, deixa eu perguntar, mas para não atrapalhar, né, porque vocês estão falando, detesto interromper no meio, só quando eu acho que, pô, vai acrescentar. Tá certo. E aí eu boto aqui. Caras, eu vou perguntar, porque tá, assim, isso dá corte, porque dá corte, né, mas a pergunta é, uso dessas máquinas tipo ChatGPT, IA dessas que o pessoal interage no dia a dia, né? Qual é o uso disso? É mais acadêmico? Não, é mais educacional para astronomia? É mais educacional para astrofísica? Agora, ou tem alguma aplicação de um LLM para astrofísica que vocês podem imaginar? Porque é um negócio para texto, né? Para astrofísica, eu deixo para Aníbal responder. Tipo um chat GPT, o que ele poderia fazer para a gente? Acho que só explicar, né, para as pessoas. Eu diria o seguinte, eu uso. E eu diria que ele tem um caráter, para mim, pelo menos, muito mais recreativo e de entretenimento do que de uso profissional. Ele é ótimo para verificar se o meu inglês está bem escrito. Porque a gente é obrigado a escrever os artigos em inglês. Então, ele também é muito bom para traduzir de uma linguagem para outra. Excelente. Foi pensado para isso. Traduzir C++ para Python, por exemplo, ele é impecável. Ah, legal. É técnico. Não é nem tradução de inglês para alemão. É de uma linguagem de programação para outra. É linguagem de programação. Eu nunca fiz isso, cara. Mas faça em pedaços e confira.
mas ele geralmente acerta bem e ainda bota comentários. O cara Isso é legal, bom, ou seja, você tá fazendo um programa, você fez lá seu programa em C++, fala, puta, não dá pra rodar isso aqui em C++ porque não tem a biblioteca tal que eu preciso. Se eu fizesse em Python, daria. Essa conversão, ele faz. Converte e ainda explica direitinho, e com aquele jeitinho Barato, simpático cara. dele lá, né? Mas sempre é bom conferir, né? Ele é péssimo para referências. Quando você tem algum artigo que fez isso, ele aparece 3, 4 referências, todas inventadas na hora. Nenhum de verdade. Então eu uso mais para isso. Acredito que tem muita gente que faz imagem, agora eu estou fazendo figura com o chat GPT, não sei o quê, e ficam todas iguais. Você tem Aquela cara estilo. esquisita, né? Às vezes foto de placa com o chat GPT, fica aqueles componentes tudo montoado um no outro, não parece uma placa de verdade. Lembra, tipo que Exato. se a gente tivesse sonhado com aquela coisa, depois de esquecer o sonho, é a figura que dá o chat GPT. Então eu uso mais como isso, como uma ferramenta auxiliar para ver se eu não escrevi nenhuma besteira em inglês, porque é um inglês muito técnico de astrofísica. Uhum. Tem muitas siglas, tal, não sei o quê, e nisso ele é bom, e ele ajuda. E para quando tem algum problema, ele não é bom de matemática também, viu? Péssimo. Ele é péssimo de matemática. Mas de línguas, mesmo linguagem de programação, cara, é bom. Só importante assim, voltamos a falar que ele é uma ferramenta. Isso, né? uma ferramenta. Como uma ferramenta, é necessário que a pessoa que utilize ela avalie o resultado. Uhum. Porque é legal, dá para usar? Dá. Te ajuda? Muito. Só que assim, por exemplo, o que eu faço? Por exemplo, se eu quero programar alguma coisa, eu falo assim, nossa, eu não lembro como que se faz uma importação de um arquivo TXT, esqueci. Eu posso ir lá no GPT, me faz um programinha em Python que faz importação de arquivo, aí eu olho. Aí eu falo, legal, lembrei, é isso mesmo. Mas tem que tomar cuidado, porque na hora que você por exemplo, você não sabe o que você quer fazer, e você pede para ele, a resposta dele talvez não seja correta. Então não adianta pegar, copiar, colar e jogar e rodar e pronto, resolveu. Ele é um processador de texto, né? A gente que espera coisa demais, é um processador de texto. Isso. Por exemplo, você dá uma coisa que eu fiz com o ChatGPT foi processar log. Então a gente tinha uma aplicação, tinha um monte de log de texto explicando. Eu falei, cara, tem algum problema aqui? Analisa pra mim se tem algum problema. E ele achou um problema, cara. Pegou uma mensagem de erro lá no meio, que era um monte de mensagem, e falou, aqui nessa linha tem uma mensagem de erro e eu analisei umas linhas pra cima e pra baixo, pode ser por isso, por isso, por isso. Não sei se tá certo, mas eu achei curiosíssimo que ele tem esse poder, né? Isso, na verdade, o ChatGPT ele representa uma classe dessas IAs que está disponibilizada, porque tem muitas outras que a gente nem sabe que tem, né? Que eu acho que é muito nobre, que é estabelecer uma interface de altíssimo nível. Você pede o que você quer, sem precisar ser numa linguagem específica. Isso. Antes a gente tinha que escrever um programa em Fortran, em Pascal, em C, em seja lá o quê, para fazer aquilo que a gente queria. Né? Escrever aqueles comandos no MS-DOS, aqueles negócios, no Linux. Não, agora a gente pede para ele e ele faz. Então ele, como interface, ele é ótimo. E é para isso que ele foi feito. E eu acho que isso é muito nobre. Uma coisa assim porque aproxima muitas pessoas dos dados da internet e de outras coisas. Entendi. Então, ele é um bom conector para a gente interagir com a máquina. Exatamente. Isso. Eu aprendi. Ajuda, né? Mas... Então, aí ele ajuda. Eu aprendi TensorFlow com o ChatGPT. Eu não sabia mexer com IA. Aí eu falei, como é que faz TensorFlow? Ele explicou a biblioteca, deu exemplo. Sim. Eu usei o exemplo, funcionou, e a partir daí eu comecei a aplicar a tecnologia. Como professor, ele foi espetacular. É isso. Exato. Então, nesse ponto, ele é ótimo. Eu acho que é para isso a função do ChatGPT. Tem outras inteligências artificiais aí que servem de interface entre bancos, que a gente não tem acesso. Mas entre eles, entre os bancos no mundo inteiro, tem foi desenvolvido alguma coisa que faz com que facilite a conversa. Né? Na astronomia a gente não tem isso ainda. Não temos uma coisa comum. Entendi. Né? Não tem. Mas assim, talvez no futuro, para você analisar dados, talvez usar uma ferramenta dessa como interface, será que tem a ver isso com isso? Tá aqui os dados, talvez se usasse esse modelo aqui te ajudasse. Talvez algo assim exista no futuro. Uma coisa interessante que ele faz é você dá uma rotina para ele e pergunta o que essa rotina faz. É verdade. Isso ele te diz. Isso é útil também. Isso é muito útil. Eu perguntei justamente por isso, por causa dos padrões, né? Pode ser que ele encontre padrões nos dados que você não encontrou, mas que são padrões textuais, né? Não são padrões de dados, que matemática ele não sabe fazer. Não. Modelo linguístico. Muito fraco. Gente, eu adoraria preencher mais 2 podcasts com vocês. Eu acho que a gente pode fazer mais um e aí especificar num assunto. Quer dizer, vamos esperar acontecer o evento pra gente fazer o debrief desse evento, mostrar como é que foi, mostrar como que o pessoal, né, que artigos teve. Acho que é legal a gente fazer mais um
para trazer vocês e mostrar o finalmente desse cara e preparar a galera pro do ano que vem, se for acontecer, né? Sim, Porque a gente, né, traz o público que tem interesse, né? Você sabe que nesse evento vai ter uma novidade que não teve nos outros, que vai ter no final uma espécie de mesa redonda sobre a inteligência artificial nos últimos anos em astronomia. Legal. Então é uma boa oportunidade. Uma boa ideia pra gente ver depois o painel. Legal, boa ideia, pessoal. Muito, muito bacana. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi fantástico, papo curto, né? Pro tanto que eu tenho de coisa para perguntar sobre astronomia. Mas eu acho que, cara, nota 10 para vocês. Sempre, as portas estão abertas, sempre que vocês quiserem vir, bater um papo, a gente acertando os horários, tá? Nota 10. Ótimo, okay. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Se quiserem deixar contato, alguma coisa, a gente coloca na descrição do vídeo. Quiserem, falar sobre os eventos, as coisas, a gente coloca tudo na descrição do vídeo. Vocês são super bem-vindos no momento que vocês quiserem. Agradeço a presença de vocês. Obrigado. Gente, este foi mais um MarraCast num tema super interessante nosso aqui, que é uma curiosidade minha e provavelmente de muitos de vocês. Se gostaram, deixe o comentário, deixe o joinha, inscreva-se no canal. Se você não conhece a gente, olhe os demais conteúdos e sempre interaja. Isso ajuda muito a gente a crescer, tá bom? Esse foi mais um MarraCast. Eu vou ficando por aqui com nossos maravilhosos convidados. Vamos conversar mais. E é isso aí. Obrigado, gente. Valeu!